Salve, pessoal! Boas-vindas a mais um vídeo da série Carreiras no Marketing Digital. O meu convidado hoje é o Marcelo Maffezoli. Marcelo, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente troca bastante ideia. Recentemente, a gente até foi num evento do Google e estávamos os dois lá no Meetup do Google. E nessa sequência de entrevistas, a gente tem trazido várias perspectivas, vários profissionais com histórias diferentes, com experiências diferentes, gente que entrou no digital há pouco tempo, gente que está no digital há muito tempo e que tem carreiras com diferentes formatos. Então, hoje a gente vai contar a história do Marcelo. A gente até mora relativamente perto, né? Hoje, nas últimas entrevistas, eu entrevistei a Carol, que está em Pindamonhangaba, na verdade, como é que chama? A Carol, que está em Guaratinguetá, e a Thay, que está lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, hoje, e estava frio pra caramba. O Marcelo está em Sorocaba, né? Sorocaba. A gente era até de mais perto, né? Porque eu morava em Dayatuba antes. Mas não é muito mais longe, não, né? Uma horinha. Cara, me fala um pouquinho de você. Quem é o Marcelo? Onde você nasceu? Tem filho, Um gato, pouquinho. cachorro? Vamos lá. Bom, prazer para todos. Meu nome é Marcelo Maffezoli. Eu tenho 39 anos hoje. Moro em Sorocaba, como o Rafa disse. Mas eu estou aqui tem 4 anos. Eu morei por 25 anos em Dayatuba. E foi lá que eu iniciei nessa área de marketing digital. Mas eu já fui office boy, eu já fui vendedor de Casas Bahia, eu já trabalhei de muita coisa, mas eu sempre me interessei pela parte de informática. Então, quando eu tinha, acho que uns 15 anos ou até menos, foi meu primeiro contato com computador, então eu sempre quis ter um. Fiz curso de hardware, fiz curso de Windows, de tudo que você imaginar, mas desde moleque eu sempre tive aquele negócio que eu preciso aprender a criar um site, eu sempre gostei desse negócio. Então, eu sou da época ainda do mato, né? Como a gente fala. Frontpage, Dreamweaver. Eu sou daquela época lá. E foi ali que eu fui criando meus primeiros passozinhos ali. Nada profissional, obviamente, fui de curioso. Mas em 2005, mais ou menos, acho que foi por aí, eu trabalhava de analista de suporte numa empresa de tecnologia. E, paralelamente a isso, eu fazia meus trabalhos de freela, fazendo a carreira solo, unicamente como desenvolvedor de site. Era o que eu sempre comecei como desenvolvedor de site. Mas, assim, eu também não sou, não sei se hipócrita é a palavra correta, mas que eu não me considero um desenvolvedor. O que eu faço, o que eu sempre fiz é o quê? Pegar um template pronto e editar, até porque os meus clientes, meu público-alvo sempre foram pequenos comércios, pequenas empresas. Esse é meu público-alvo até hoje. Então, é aquele pessoal que não tem muito dinheiro para investir num projeto gigante e nem precisa. Então, eu fui aprender a fazer o que eles precisavam, que atendia as necessidades deles. E aí chegou um momento em que não estava dando mais para conciliar os dois, foi quando eu saí da empresa, eu pedi para sair. Isso foi em 2005 e desde lá eu venho carreira solo, trabalhando aí. Com o tempo a gente entrou com outras atividades. Então, criação de site, hospedagem de site, já fiz Google Ads, já tentei ser uma e-urgência, né? Mas full service. Então, eu vendia de tudo que era serviço de marketing digital. Só que isso acabou ficando inviável com o tempo. Então, tem alguns anos, tem uns 2 ou 3, Rafa, mais ou menos, que foi quando eu entrei no Essencial. Eu acho que já vai para 3. Por aí, né? Então, foi quando eu conheci o Rafa, assim, conheci ele pela internet, saber quem que era, acompanhar o trabalho dele. Entrei no Essencial e de lá para cá posso dizer que bastante coisa mudou para melhor, graças a Deus. Uma coisa, aprendi muito lá dentro sobre posicionamento, que é uma coisa que eu nunca me atentei, na verdade. Foi ali que eu defini, deixei de ser de querer abraçar o mundo e ter todos os tipos de serviço possível e foquei naqueles que eu realmente sempre gostei. E, inclusive, foi dentro do Essencial que eu resolvi focar em SEO, porque é uma coisa que eu sempre gostei desde quando eu comecei lá em 2005, eu sempre quis entender isso. Só que naquela época, hoje já tem quase 20 anos, a gente não tinha, não que hoje tenha muito, a gente não tinha muito material disponível para aprender por conta própria, curso menos ainda. O que tinha era inglês, e eu com 17, 18 anos, o inglês meu era zero.
Então, foi aí que eu fui indo para as outras áreas do marketing. E hoje eu posso dizer que o meu foco é total SEO, por conta do mercado estar melhor. A gente já tem eu tenho condições de fazer estudos de materiais estrangeiros, em inglês principalmente, que é onde está o ouro, né? E também com as formações que a gente tem aqui no Brasil hoje, tem vários cursos, principalmente para quem está começando. Então, e também sou aluno da formação de SEO do RES, que ele iniciou agora aí já tem, foi 5 aulas lá. 5, já tem umas 5, 2, né? 3 semanas. Então, é isso aí. Basicamente, um resumão é isso aí. E me fala um pouco da Web. Quais são as ofertas? Qual que é a tua especialidade? O que você faz hoje na agência? Tá. Web, dá para perceber que são as iniciais do meu nome, né? Demorou um pouquinho para conseguir esse domínio. Que eu sempre, quando eu estava começando, eu falei, preciso de um nome que seja fácil e que seja pequeno. E que tenha o domínio disponível, né? Que é o principal e o mais difícil. Então, até que já tentaram me comprar esse domínio uma vez e eu falei, não, vocês estão tudo maluco. Então, a Web, o CNPJ dela, eu enquanto empresa, a gente nasceu exatamente no dia 3 de dezembro de 2012. Então, o CNPJ está indo para 10 anos. E passou, assim, muito rápido. Não parece que já tem tudo isso. E hoje, o nosso foco, como eu falei, é SEO. Então, eu tenho aqui os serviços principais que a gente tem, que é criação de site já otimizado para o Google. Então, site em WordPress, otimizado, carregamento rápido, com SEO já, o SEO on-page, né, principalmente, que é o que a gente vende aqui. Tenho também a consultoria de SEO, então se a pessoa não quer fazer nada comigo, quer fazer por conta, mas ela quer saber o que fazer, a gente dá essa consultoria para ela, dando passo a passo para ela de como fazer. Também trabalhamos com SEO para Google Meu Negócio, que é focado em negócios locais, né, que é o que a gente tem muito aqui, então é um serviço bem importante para a gente. E estamos agora também entrando com SEO para YouTube. Então, basicamente, o foco nosso é criação de site, otimização de site, a otimização de Google Meu Negócio e a otimização do YouTube. Então, se a pessoa não quer fazer o site com a gente, ela já tem um site lá, mas ela precisa otimizar, então a gente consegue fazer também. Hoje o foco, tanto que o nome da empresa, que já foi Web Marketing Digital, hoje ela é Web Consultoria SEO, porque o nosso foco está totalmente em SEO hoje em dia. E é legal porque o mercado tem essas indas e vindas, né? Teve uma época que a SEO saiu da moda, todo mundo queria fazer rede social e mídia. Uhum. Aí a mídia ficou cara, porque com a pandemia todo mundo passou a anunciar online, né? E o inventário é o mesmo, a quantidade de espaços para anunciar é o mesmo e tem mais anunciante, então fica mais caro. E aí, rede social, o alcance foi caindo. A gente que já está nesse mercado há muitos anos, né, há mais de 20 anos, a gente já viu um monte de rede social nascer, morrer, alcance acabar. E aí você vê o pessoal chegando, não, mas agora tudo é Instagram. Aí abandona site, abandona blog, abandona SEO. E agora, incrivelmente, a SEO voltou à moda com uma força gigantesca. Então, é dessas coisas de quem está no mercado há muito tempo vê e já não surpreende mais, né? Você fala, Não, vou aproveitar a oportunidade. nunca saiu de moda, né? Todo mundo sempre precisou ter um site, isso é fato. Então, no meu caso, principalmente, o principal desafio é fazer a linha do açougue ali da esquina, da farmácia do bairro ali, e ele entender que só o Instagram para ele não adianta, que o Instagram amanhã pode parar de funcionar, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sem nada. Então, é aí que a gente tenta meio que ensinar ele, né, trazer a consciência dele para a necessidade dele ter uma coisa própria, no caso, um site, um blog que é dele, isso ninguém mexe. Então, ninguém tira isso dele. E ele, obviamente, pode continuar com o Facebook, Instagram. Se o Orkut voltar aí, que estão falando de voltar, pode jogar no Orkut também, que a hora que cair, ele vai estar com o blog, o site dele no ar ali, o perfilzinho dele no Google Meu Negócio. Então, ele tem que estar ciente disso. E agora, acho que principalmente a pandemia fez muito isso. Fez muita gente, de fato, estudar um pouco mais, ou perceber um pouco mais das necessidades de onde ele tem que estar, porque a galera também não quer estar só num lugar, né? Principalmente os mais jovens hoje, os caras estão em tudo que é canto. E o pessoal percebeu que não dá para ficar num lugar só. Falando em um lugar só, você hoje atende só cliente local aí na região de Sorocaba ou você tem clientes em outras cidades, em outras regiões?
Não, eu tenho cliente em São Paulo, tenho cliente em Porto Alegre, tenho cliente em Goiânia, eu tenho cliente espalhado. A gente não. Inclusive, por incrível que pareça, Sorocaba é a cidade que eu menos tenho cliente. Mas é igualzinho a gente, né? Eu não tenho nenhum cliente em Campinas, né? Os clientes são tudo pelo país inteiro. A gente está atendendo agora um cliente que é conhecido nacionalmente, é uma marca super legal, e hoje que eu descobri que eles são de Poços de Caldas, né? Eu falei, nunca ia imaginar que os caras são de Poços, né? Eu achava que era em São Paulo, que era no Rio, né? Não imaginava. Isso é uma característica legal. E isso sempre foi assim ou isso mudou recentemente? Desde que eu sempre tive, a maioria dos meus clientes sempre foram de Indaiatuba, porque eu morava ali, e é uma coisa que eu percebi quando eu vim para Sorocaba, que é uma cidade um pouco maior. Tanto bem que a pandemia também ajudou nisso. Muita gente que, quando ia fazer reunião, você pode vir aqui, a gente marca um horário. Não, hoje em dia a gente consegue fazer tudo online, isso já agiliza muito o processo. E a pandemia colocou na cabeça da galera que o quê? No digital, você pode contratar o pessoal de qualquer canto, você vai ter o Uhum. resultado. Se o cara for bom, você vai ter o resultado de qualquer jeito. Então, isso fez abrir as portas para outros mercados aqui para a gente, principalmente depois da pandemia. Show. E como é que é o trabalho no dia a dia? Qual que é a tua principal função na agência? Como é que funciona a rotina de vocês? Hoje eu fico mais na parte de atendimento, parte comercial, mas a parte de pôr a mão na massa mesmo, eu fico quando a gente fecha algum cliente de SEO mesmo. Então, fazer estratégia de postagem de blog, o que vai ser colocado, fazer otimização do site, parte de SEO totalmente comigo. Algumas outras coisas que eu não divulgo no site da empresa, por exemplo, mas para clientes internos, quem já é nosso cliente, se ele fala se a gente faz, a gente acaba fazendo é o próprio Google Ads, que a gente é tudo Google, né? Tá tudo busca, então querendo ou não tá dentro do escopo do que a gente faz, que é fazer o cliente aparecer no Google, mas eu só pego para quem já é cliente nosso. Então, se ele já fez um Google Meu Negócio, tem um sitezinho, nem que seja mais simples, cara, eu preciso anunciar, preciso aparecer. Você faz? Faço. Se chega alguém aqui, ó, você trabalha com isso? Não. Nosso foco aqui é SEO. Se você quiser fazer um SEO depois, partir com o Google Ads, a gente pode conversar, mas para entrar aqui dentro, você tem que estar querendo SEO. Mas algumas coisas eu terceirizo, eu tenho parceiros, né, fora daqui, até porque a gente não tem escritório é dentro de casa, por enquanto, né, porque o bebê tá para nascer aí, minha esposa tá grávida, a gente vou ser papai agora em abril, então o meu escritório hoje está no futuro quarto dele, então logo logo eu já vou ter que Você arrumar vai o ser piano demitido. da minha própria empresa. Mas, é, então, basicamente, a rotina é o quê? A gente tem os processos definidos aqui dentro, né, do que tem que ser feito, como deve ser feito, agenda do dia, então, eu já sei o que eu vou fazer na semana que vem, eu já tenho praticamente montado na sexta, no sábado, no domingo mesmo, a gente acaba fazendo isso. E, claro que às vezes alguma coisa ou outra acaba saindo do escopo, mas em geral a gente tem a rotininha bem definida aqui, os processos, data de entrega, por exemplo, semana que vem é semana de relatório. Então tem que mandar relatório para cliente, como é que estão os acessos, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas é uma rotina tranquila, não é nada absurdo, não. Não sei quando dá problema, tipo, em servidor, essas coisas, que aí não tem muito o que fazer. Aí é dor de cabeça e faz parte. É o famoso motivo de força maior, né? Total. Eu ia te perguntar aqui sobre a sua trajetória e o início da carreira, mas você já contou um pouquinho para a gente. Em que momento que você decidiu empreender e abrir uma agência própria? Né? Quando que virou essa chave para você? Olha, eu acho que desde sempre, eu sempre fui um cara que eu nunca gostei muito de fazer as coisas por obrigação. Eu gosto de fazer a coisa o que eu quero fazer na hora que eu quero. Então, eu não gosto nem de almoçar e jantar na hora certa. Eu quero almoçar e jantar na hora que eu tô com fome. Então, ter que seguir horário, ter que ter regra, isso pode, isso não pode, foi uma coisa que, conforme eu fui trabalhando nas empresas, eu fui pensando, não, eu não quero isso aqui para mim, eu quero tomar conta do meu negócio, que eu faço minhas regras. Por mais que hoje tenha a mesma coisa, tem horário para entrar, horário para sair, tem que atender o pessoal do mesmo jeito. Só que nessa parte digital eu vi o quê? Tanto que funcionou. A gente consegue ganhar muito mais tendo menos trabalho. Então, eu falei, se eu quiser ter uma qualidade de vida um pouco maior, no começo a gente sabe que das 24 horas a gente trabalha 18. Porque você está começando, você não tem muito o que fazer. Mas se eu quero ter uma qualidade de vida um pouco maior, eu vou ter que empreender e vou ter que ter meu negócio próprio e fazer ele rodar sozinho.
Então, tanto que desde que eu comecei, eu sempre falei para as pessoas: você vai querer um site? Você vai ser obrigado a contratar a hospedagem junto comigo. Então, eu tenho meu servidor de hospedagem, todos os meus clientes praticamente estão lá dentro, mas eles sempre, desde sempre foi isso. Então, hoje em dia, graças a Deus, isso é muito raro, mas já teve vezes de a gente passar 1, 2, 3 meses sem fechar um cliente novo. Então, o que sustenta a gente? A recorrência. Então, isso foi o que eu sempre foi algo aqui dentro. Ninguém entra sem uma recorrência. Então, foi aí que eu tentei, graças a Deus, deu certo. E estamos aí já 10 anos oficial, né, com o CNPJ. Se for considerar desde o começo, estamos indo para 18, 17. E se a gente pensar, né, aquele estudo do Sebrae que fala que 4 em cada 5 empresas no Brasil fecham antes do 5º ano, né, 10 anos de CNPJ e 18 anos de atuação em marketing digital é muita coisa. Né? Se a É gente bastante pensar que a coisa. internet comercial chegou no Brasil em 95, a gente tem aí 27 anos de internet comercial no Brasil. Eu Né? comecei 10 anos depois. Então, eu comecei em 97, então, poxa, praticamente desde do comecinho mesmo. Você tirou a primeira grama do chão, né? Eu só vim carpindo depois que você foi crescendo depois. Não, eu lembro no ano 2000, quando virou o primeiro milhão de brasileiros acessando a internet. Né, que foi quando começou a internet grátis, ainda era a época da internet de escada, isso não é E, né, o muito tempo atrás. discadorzinho. Vixe. Que era muito, muito, muito comecinho, assim. E qual que foi o momento de virada para o negócio? Quando que você sentiu que, assim, pô, deu certo? Eu achei meu caminho, é isso, acertei a mão. Eu acho que foi a hora que o que eu estava ganhando por fora da empresa era já maior do que eu ganhava dentro da empresa. Que eu era registrado. Ali eu falei, não, já deu certo, vamos para cima que não tem mais como dar errado. Então foi esse ponto que me fez seguir. Foi ali que eu falei, não, isso aqui já é o futuro, meu futuro já está decidido aqui. Acho que eu fiquei uns 2 anos mais ou menos trabalhando por fora e dentro da empresa, e foi tempo suficiente para saber que eu gostei daquilo, que eu aprendi aquilo, que eu vi que tinha futuro naquilo. Foi só questão realmente financeira, porque não dava para largar um e ficar só com o outro. Mas a hora que equipa, pelo menos, tchau e benção. Foi muito difícil para os meus pais entenderem que, na época ainda, molecão, tipo, acordava meio-dia, ia dormir 5 horas da manhã, trabalhava muito de madrugada, fazia as coisas de madrugada. Então, era muito difícil para eles entender como é que ele está ganhando dinheiro se ele não sai de dentro do quarto dele. Mas até que chegou uma hora que eu pus eles contra a parede, que eu não aguentava mais ficar falando, viu, você não vai. Ó, tal empresa está contratando. Ó, não sei quem tá precisando. Aí que eu falei, viu, vocês acham que eu pago minhas contas como? Não é vocês que pagam, sou eu que pago. Como é que vocês acham que eu pago? Fazendo nada? Aí que deu aquele, opa, não, realmente é trabalho, deixa ele ali. Mas é difícil para quem não, para quem vem, né, mais antigo, principalmente, não entende muito essa dinâmica, né, do digital. Mas como é que pode você ganhar dinheiro se você não vai ver a luz do sol? Eu lembro a primeira vez que minha avó perguntou qual que era o meu trabalho, né? Na época eu ainda trabalhava na PTV, eu falei, vó, eu faço o jornal da internet. Aí ficou em paz. Aí ela entendeu o que era. Ela, então tá bom. E aí foi tranquilo. Eu só explicar na linguagem dela. É o jeito, né? Não tem outro. Não, mas é legal isso da tua história, porque as últimas 3 pessoas que eu conversei, elas fizeram uma transição de carreira, né? De sair de uma carreira anterior para uma nova. E você foi a primeira pessoa que comentou disso de conciliar, né? Eu tinha um trabalho CLT formal, um outro trabalho paralelo, até que a hora que o trabalho paralelo superou o CLT, eu mergulhei de cabeça nisso e aí a coisa deslanchou. Quando eu montei a primeira empresa, a gente tinha muito isso. Eu estava por conta da empresa, meus 2 sócios ainda trabalhavam em outros lugares. Aí um veio para ficar por conta, depois mais um ano o outro veio. A gente demorou 1 ano e meio para estar os 3 por conta do negócio. E aí, quando estavam os 3 dedicados, é que a coisa deslanchou. Né? E o pessoal falou, mas como é que você se sustentou? Na época eu vendi carro, vendi câmera, vendi um monte de coisa,
E eles ainda tinham o salário formal, né? Eu vivi Uhum. das poucas economias que eu tinha ali na época. Então, é um modelo legal, porque acho que tem muita gente que pensa em trabalhar nesse formato também, né? Em tentar conciliar, ter dois trabalhos e aí depois fazer a transição. Então, é uma história muito legal. E acho que hoje está até mais fácil para fazer isso, eu Uhum. acho. Então, a consciência do pessoal já é maior. Então, se você falar, viu, eu posso te atender às 8 da noite, pode ser? O cara vai falar, pô, beleza, é o horário que você pode, eu dou um jeito, a gente faz. E tem Antigamente, mais mercado, né? Tem mais demanda, então uhum, tá mais maduro, naturalmente tem mais oportunidade, né? Para quem está sim. qualificado, para quem sabe fazer, acaba tendo mais oportunidade, tem mais Uhum, cliente. Acho que sim. a pandemia foi a virada de chave para isso. Ela empurrou todo Total. mundo para o digital. Querendo ou não querendo, o cara tinha que estar lá. Eu lembro que quando veio a pandemia, a gente estava de casamento marcado, já estava pagando as coisas, e aí quando foi março, tipo, fechou. Eu lembro que eu virei para minha esposa e eu falei, ó, já fique esperto aí que talvez você vai ter que segurar as pontas dentro de casa aqui, eu tô vendo que a clientela vai vazar. Pelo contrário, graças a Deus, aconteceu o contrário. Mais gente começou a procurar, mais gente começou a fechar negócio, a gente conseguiu pagar o casamento tranquilamente graças a isso, mas num primeiro momento eu falei, vai dar ruim, não vai rolar. Mas foi a hora que o pessoal viu, não, se eu quiser deixar o meu negócio de pé, eu tenho que estar na internet. Então vamos procurar quem pode me ajudar com isso aí. E aí eu estava lá para poder ajudar esse pessoal. Agora, uma pergunta diferente. Você já teve alguma experiência inusitada com algum cliente? Algum negócio que você nunca imaginou que ia atender? Ou alguém muito curioso, muito diferente? Nossa, que eu me lembre assim, não. Eu já quase fechei, eu não cheguei, não deu certo, mas eu já negociei com um sex shop. Acho que foi o mais diferente, assim, Ah, de. mas sex shop Mas não hoje em chega a ser. dia. Hoje em dia, mas isso já faz tempo, foi mais no começo. Tanto que é de Indaiatuba, né? Eles têm uma fábrica lá, é a. Ah, Hot esqueci o nome. Flowers. Hot Flowers, isso. A Quase que eu menina que fechei. tocava o marketing da Hot Flowers, 11 anos atrás, a gente foi colega de Nossa, MBA, a Aline. Então, eu conheci o trabalho deles por conta dela. Né? Ela levou um dia entendi. na aula o catálogo e tal, para mostrar como é que era o trabalho e tal. E aí tinha lá o portfólio enorme de produto e tal. Então, assim, acho que 20 anos atrás era um tabu, hoje em dia é normal. Não, hoje você acha que você compra no Mercado Livre. Hoje em dia tem na É, Magalu. Então, então pronto. Mas não, assim, de nada fora da curva, assim, acho que eu nunca cheguei a pegar, não. Nada absurdo. bom, você falou de uma coisa aqui que fez muita diferença no seu crescimento profissional, que você sempre foi fução, sempre foi autodidata, sempre Sim, correu sim, atrás. Mas sim. o que mais que você acha que fez diferença para você, assim? O que foi a alavanca do teu crescimento? Eu acho que foi o amadurecimento mesmo. Com o tempo, a gente foi aprendendo o que você pode falar, o que você não pode falar para um cliente, a maneira de você negociar com o cliente, até que ponto você pode ser flexível, até que ponto você não pode. É, e uma coisa que está dentro do essencial, que foi um, umas aulas assim, fora da curva, eu acho que até foi um seminário, né? Não é nem seminário o nome, mas foi uma parte separada, que foi aquele de posicionamento. Aquele Aquilo de ali negócios locais, né? é, não, é aquele de posicionamento, tipo, se você quer se posicionar para atender clientes maiores, menores, Ah, tá, tá. esqueci agora, fugiu o nome. Mas foi para nós, enquanto agência, se posicionar. Foi, acho que está dentro do comunidade até, não é nem já estou confundindo as plataformas, se bobear. Mas foi ali porque eu falei lá no começo, meu foco sempre foi o pequenininho, foi o carinha que está começando. Mas de lá para cá eu estou mudando isso. Eu estou aceitando pegar uns clientes maiores, mesmo que a gente não tenha o conhecimento, depois a gente corre atrás, vamos fazer junto. Mas eu já estou vindo me posicionando como alguém um pouco mais especialista, e isso faz com que eu consiga pegar clientes maiores. Então, eu sempre pensei o quê? Eu prefiro, por um exemplo, né? 100 clientes de R$ 50 para me dar 5 mil do que 10 de 500.
Porque o de 500, se ele sai, ele me quebra o caixa. Um de 50 centavos não faz diferença. Hoje eu já estou pensando diferente. Hoje eu prefiro trabalhar com os 10 de 500 porque é menos dor de cabeça. Então eu sei o que eu tenho que fazer para 10, eu não preciso fazer isso para 100. Então, se eu chegar a 100, eu vou ter equipe, eu não vou fazer mais sozinho. Que é uma outra coisa que eu também sempre joguei para cuspir para cima e tá caindo na testa. Que era nunca querer ter ninguém trabalhando, eu queria sempre trabalhar sozinho. E já vi que se realmente eu quiser escalar, se eu quiser ter um negócio realmente de nome, não vai ter como fugir disso. Então, eu acho que dos últimos... Eu não acredito em coincidência, mas coincidência ou não, de 2, 3 anos para cá, que foi quando eu comecei a ter o contato com o Essencial, com a comunidade de agências, foi a hora que a cabecinha começou realmente não deixar eu dormir e ficar pensando a melhor maneira de fazer o negócio crescer sem perder qualidade. E nesse momento, quais são os seus planos futuros? Além do neném. Além de ser demitido do seu escritório. Eu tô com uma meta, tem um número aqui, que eu pretendo, pelo menos, dobrar o faturamento para o ano que vem. Isso é um número que eu já fiz e vi que é possível. Então, com isso, sair de casa, ter um escritório de fato, alugar uma sala, alguma coisa do tipo. Hoje, quando eu preciso trabalhar fora, eu vou para um coworking, mas não é a mesma coisa. Eu preciso ter um espaço, de repente, se eu quiser deixar meu computador lá, se eu quiser deixar algumas coisas. Realmente, falar, estou saindo de casa. Então, eu já estou com gente, parceiros aqui, não são funcionários, mas são parceiros, então hoje em dia a gente também tem essa flexibilidade, né? Tem muita gente que é PJ, muito MEI, muita gente começando, então a gente consegue atender. Então eu tenho os parceiros para me ajudar com os maiores, tenho os parceiros que estão começando, que se precisar, se for um cliente pequenininho, dá para atender também ainda. Então eu acho que a gente vai conseguir bobear até triplicar de faturamento para o ano que vem, se Deus quiser. Se o planejamento funcionar, se não tiver nenhuma outra pandemia no meio e coisas do tipo, dependendo da... Aí a gente vai depender muito do resultado de eleição também, né? Porque, querendo ou não, influencia muito. Mas eu acho que pelo menos dobrar é totalmente plausível para o que a gente tem planejado aqui. Show de bola. E onde você se enxerga daqui 5 anos? Na praia, tomando uma cerveja com a mulher do lado e a criança, enquanto o pessoal está trabalhando. Ótimo plano, gostei. Não tem melhor, mas não, acho que não, eu não sou assim eu não exijo muito, assim, eu não quero, por exemplo, não quero ter 5 milhões sobrando na conta, eu quero ter uma vida confortável, dar uma vida confortável para minha esposa, para o filho ou para a filha que está vindo aí, sem passar necessidade e sem precisar ficar indo em médico por conta de estresse. Então, a intenção daqui 5 anos é, de repente, estar o dobro, o triplo de tamanho do que a gente tem hoje, mas com a mesma tranquilidade, mesmo padrão de estresse, sem fazer loucura, não. Loucura não tem... Na época, né, falando em loucura, na época do casamento, a minha esposa, ela é enfermeira, e ela dava plantão à noite. Ela entrava às 6 da tarde e saía às 6 da manhã. E um dia ela me chamou, ela falou, minha chefe veio perguntar se eu quero voltar a trabalhar de dia. Falei, tá, e aí? Ela falou, só que a renda vai cair, né? Porque eu não tenho adicional noturno, não tenho nada do tipo. Falei, filho, dinheiro, não se preocupa com dinheiro não, que só eu consigo aqui, mas a qualidade de vida sua é prioridade. Então, tanto que ela tá de dia e já... E o dinheiro que ficou faltando, graças a Deus, não fez falta também. Então, esse tipo de situação que eu quero poder continuar passando e sem dor de cabeça. Não tenho Essa muito. escolha pela qualidade de vida, ela é muito, muito importante, né? Não tem dinheiro que pague qualidade de vida. Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero poder ainda. Quarta-feira tem um jogo da Champions League. Mano, eu quero sentar lá na sala, assistir o jogo e, mano, a empresa tá funcionando. Não preciso me descabelar, não. Também são só 2 horinhas, né? A empresa não vai falir por 2 horas, mas, em todo caso, eu quero poder continuar tendo essa liberdade, né, geográfica, de tempo, enfim, que o digital consegue proporcionar para a gente. Show.
Por fim, onde você busca inspiração? Quais são suas fontes de conhecimento, de motivação? Bom, eu estou falando com uma delas, e aí não é para fazer média, não, mas ainda mais para eu que sou do SEO, né? O Rafa se não a maior, uma das maiores referências, pelo menos das que eu tenho contato. Então, tanto que quando eu ouvi falar dele, fui ver quem que era. Inclusive, eu acho. Como que era o nome da sua primeira empresa mesmo, em Campinas, lá de site? Lógica digital. Lógica Digital. Você vê como faz tempo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu lembro de já ter acessado o site dessa agência há muito tempo para me inspirar em como fazer o meu na época. Então, quando você falou o nome, eu falei, putz, eu acho que eu já copiei o site desses caras. Então, você vê que já vem de tempo, mesmo sem saber, mas tem o próprio Diego, né, da Conversion também, que é um cara que manja muito do assunto. E, putz, o John que eu conheci lá no Google também, né, o Martin também, a gente boníssima. Nossa, Então, assim, sensacional. Fui jantar com ele semana passada lá. Muito, muito gente fina. não, o cara é demais. Então, assim, eu procuro me cercar dos melhores, aprender na medida do possível o que dá. É claro que você, o Dion, atendem um outro nível de cliente completamente diferente, mas a gente sempre consegue pescar aquilo que dá para a gente adaptar para o mercado que a gente trabalha. Então, para Google Meu Negócio, eu sigo muito o Jonathan também, não sei se você conhece, provavelmente não, mas é um cara muito bom quando o assunto é Google Meu Negócio. E então, eu sigo o meu estudo. Eu tenho aqui nos meus favoritos uma pastinha escrito Web Estratégica e todos os conteúdos que eu recebo por e-mail do blog eu salvo ali para ler depois. Eu tenho a mesma coisa com alguns da Conversion, então se às vezes eu estou em dúvida como fazer alguma coisa, que decisão tomar, é sempre esse pessoal que eu vou ali para ver o que é o melhor naquela situação. Então, eu acho que eu estou bem servido quando o assunto é referência. Show de bola, muito obrigado. Por fim, uma dica para quem está começando. Se você pudesse falar com o Marcelo de 10 anos atrás, o que você diria para ele? Tudo bem que 10 anos atrás você já não estava começando, né? Você já tinha estrada, mas Acho que eu diria a mesma coisa que eu pensei, que eu já tinha ouvido de alguém, e aquela frase me veio na cabeça que ela é meio clichê, mas serve, que é tipo, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Porque, putz, você trabalhar por conta é um negócio libertador. Apesar de você falar, não tenho chefe, mano, cada cliente meu é um chefe, então quem tem eu cliente tem tenho mais patrão. Então eu tenho mais de 100 patrões aqui, mas eu não preciso ver eles todo dia, eles não estão buzinando na minha orelha todo dia. A gente tem um relacionamento legal, então é totalmente diferente você ter um chefe ali dando ordem para você. Inclusive um ex-chefe meu, você sabe muito bem quem que é. Foi ali que eu falei, cara, isso aqui não é para mim não, eu tenho que abrir meu negócio mesmo, que dá para fazer melhor do que isso daqui. Show de bola. Cara, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. Eu acho que sim, tem vários pontos de inspiração aí que vão se conectar com a história de muita gente que tá assistindo a gente aqui. A ideia de fazer o Carreiras de Marketing Digital era justamente trazer essas várias perspectivas, vários formatos de trabalho. Cada pessoa que a gente conversa tem um jeito próprio de trabalhar, né? E que conversa muito com a própria história. Uma que é jornalista, a outra que veio de outra área, não tem uma formação técnica em comunicação ou em tecnologia, cada um com uma história, com uma característica, com uma personalidade, com um jeito de família, né? É legal que tem muita gente com criança pequena. Então, a Carol, que tem uma Theo, que é pequenininho, a Thay, que tem dois meninos, um grande, um de 4, e agora está grávida de novo, né? Vem mais um nenenzinho. E você também e a sua esposa, que vão ter neném em abril, vai chegar numa época boa, né? No verão é mais complicado, no inverno é um pouquinho mais tranquilo. A minha, quando nasceu em 1º de maio. Foi um ano que fez frio, tadinha. Vivi embrulhadinha, mas eu acho no inverno mais gostoso, mais fácil. Eu nasci em julho, né? No meio do frio, então acho que é por isso que eu não suporto frio, mas faz parte. E uma outra coisa, né? Você falou do pessoal que
veio de carreira tal. E uma outra dica, caso, porque tem muita gente que se preocupa com isso. Não é que eu digo para não fazer, tá? Porque eu não fiz e não sei nem se vou ter condições. Aí já é questão de idade e tudo mais de fazer. Mas se você, no caso que está ouvindo, não tem faculdade, não se prenda nisso. Tá? Vai estudar por conta própria, que eu sou prova viva disso, que é totalmente possível. Eu não tenho faculdade, eu tenho até o terceiro colegial, né, o ensino médio. Eu até comecei a fazer faculdade na Unip, lá na Swift. Só que no primeiro semestre, acho que eu larguei no terceiro mês, porque, por incrível que pareça, eu dava aula para o professor. O professor que estava lá falava as coisas, eu corrigia ele. Então, chegou uma hora que ele falou, cara, não precisa vir mais não. Aí eu falei, mas se eu não preciso mais vir, eu vou pagar a faculdade para quê? Então, fui embora, falei, vou economizar esse dinheiro aqui e vou estudar por conta Era própria. para ter o título. Era Eu só para ter estudei o no mesmo papel. campus. Eu fiz a minha lá também. Ainda tinha aquele barzinho dentro do estacionamento da van? Ah, já. Eu fiz ali 2006, 2007. Então... O Gabriel, que trabalha na nova escola, a gente fez faculdade junto lá. No que dia que eu bacana. descobri que estávamos grávidos da Carol, eu cheguei pálido, branco ali. O que foi? Eu falei, minha namorada tá grávida. Ele, vamos beber. E aí descemos lá pro bar para tomar uma para celebrar. O Gabriel fala que ele se sente meio padrinho da Carol, porque ele foi o primeiro amigo meu a saber que eu ia ser pai. Pois é. Então, altas histórias ali. Mas, ainda mais hoje em dia, com a quantidade. A gente tem YouTube para estudar, a gente tem muito canal que dá para você aprender muita coisa, a gente tem muito curso, né? Só não vale de guru de roupa azul, né? Como diz o Rafa. Mas se selecionar bem, dá para achar bons cursos com custo acessível e dá para você começar a iniciar a carreira ali. E se for necessário, depois você faz. Senão também. Se puder fazer, faz. Acho que vai da escolha de cada um, né? Mas, de fato, tem muita gente na nossa área que não tem uma graduação, ou se tem, não é uma graduação específica da área e tá tudo bem. Tá tudo certo. Funciona do mesmo jeito. Show de bola, Marcelão. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por compartilhar. Bom descanso. Boa sexta-feira aí. Forte abraço. Eu que agradeço. Abraço. Bom fim de semana. Para nós.